Nós vamos falar agora um pouco sobre capitalismo e socialismo. O capitalismo, ele é um sistema econômico em que os meios de produção são privados e o único objetivo dele é obter lucro. Nele, as mercadorias são feitas para venda e não para uso pessoal, e o trabalhador ele recebe um salário em troca do seu trabalho. Temos nesse sistema alguns pontos positivos, e o primeiro deles é a liberdade de produção, o segundo é estímulo à competitividade, que aí, no caso, as pessoas eles começam a competir muito, e também a liberdade de compra e venda. E os pontos negativos são a desigualdade social, que no caso quem é rico fica cada vez mais rico e quem é pobre vai ficando mais pobre. Há também a degradação ambiental, que conforme vai produzindo novas fábricas, vai poluindo o meio ambiente, e também a perda de valores, e nisso o dinheiro passa a ser mais importante. E agora vou falar sobre o socialismo. Bom, o que é o socialismo? O socialismo é uma doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e de distribuição, mediante a supressão da propriedade privada das classes sociais. Ou seja, o socialismo dita que a economia é só controlada pelo Estado e que não tem a coletivização dos meios de produção. Ou seja, não há coletividade nos meios de produção e de distribuição. E não existe a propriedade privada e nem a separação das classes sociais. Agora irei falar sobre algumas características. Quais são as principais características do socialismo? Uma delas é o meio de produção socializados. Como eu já tinha dito antes, a produção ela é socializada, ou seja, como não existe propriedade privada, nada de ninguém, e tudo passa a ser do Estado. E outra característica é a inexistência da sociedade dividida em classes, ou seja, não há classe social, são todos iguais no socialismo. Outra característica é a economia controlada somente pelo Estado. E também o desenvolvimento igual para todos, ou seja, todos são tratados igualmente, até no tratamento jurídico, todos são iguais. E agora eu vou falar sobre alguns pontos positivos. Um ponto positivo é a distribuição dos bens, ou seja, no socialismo eles prezam muito essa distribuição de bens, mas como já tinham dito, isso é mais na teoria. Outro ponto positivo é a igualdade jurídica, como eu já tinha falado anteriormente. E outro ponto positivo é a igualdade econômica. Agora falarei sobre os pontos negativos. Um dos pontos negativos é que o socialismo não gera riqueza. Ou seja, os bens são divididos igualmente para todas as pessoas. Outro ponto negativo é o pouco investimento em desenvolvimento. Ou seja, eles não têm muito incentivo ao desenvolvimento econômico. E alguns casos que ocorrem atualmente é a questão da ditadura, pois a maioria dos países que são socialistas gera uma ditadura. E alguns países são eles: China, Cuba, Coreia